Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do PlugSign. Estou aqui nesse primeiro vídeo do canal do YouTube aqui do PlugSign para apresentar para vocês a plataforma. Então esse canal, os vídeos vão focar mais na API, mas esse primeiro vídeo ele vai fazer um overview geral sobre a plataforma, para que você possa entender todo o contexto dela, como que ela funciona, como que seu cliente, a software house e o cliente da software house vai operar o painel, né, como que eles vão utilizar e como que você pode utilizar o painel e como que ele funciona. Então, em alguns vídeos sobre a API, a gente vai voltar aqui no painel para ver alguma interação específica, mas esse provavelmente é o único vídeo, um dos únicos que vai se tratar totalmente aqui sobre a plataforma, beleza? Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou falar sobre a plataforma de forma geral, sobre todos os recursos dela, mas vai ter aqui na linha do tempo do YouTube as divisões de cada área. Então, se você quiser saber sobre algum recurso específico, você pode conferir aqui na linha do tempo o trecho do vídeo que fala sobre esse recurso. Então, para começar, eu tenho aqui o painel de controle, eu estou logado numa conta de revendedor, então é a conta que a Software House tem para criar as contas das empresas clientes. Então aqui na minha conta eu tenho a minha conta com os meus números do meu uso e não dos meus clientes, e depois eu tenho outro lugar para ver o uso dos meus clientes. Então aqui de cara eu já tenho quantos documentos eu enviei esse mês, o total de documentos da minha conta como software house, meu armazenamento, minha assinatura, solicitações de assinatura enviadas pela minha conta, concluídas, pendentes, recusadas e o percentual pendente. Como essa conta é nova, está tudo zerado. Aqui eu já tenho a economia média dos últimos 30 dias, quanto que eu economizei em tempo, papel e etc. E rolando um pouco mais para baixo, eu já tenho um atalho aqui para a área de documentos, para os meus documentos, mas a gente vai ver isso aqui na página de documentos especificamente. A primeira coisa que é aconselhável fazer logo que você recebe uma conta, que sua conta é criada, é ir nas configurações e ajustar tudo. Então a gente vai começar por elas. Você pode tanto aqui na esquerda no menu principal vir em ajustes e configurações, quanto clicar aqui em cima na direita na sua foto de perfil e vir em meu perfil. Só um ponto extra do menu, aqui a gente tem alguns links como suporte aqui na esquerda e aqui no meu perfil ajuda e suporte. Por padrão ele vai para o suporte para o canal oficial da TecnoSpeed, mas se você quiser personalizar para os white labels, né, se você tiver uma conta white label, é personalizável esse link. Então aqui na área de configurações eu tenho várias guias. Eu tenho o perfil, que é o meu perfil pessoal. Lembrando que a conta é de empresa, mas quem está usando agora, o administrador é uma pessoa. Então o perfil são os dados da conta da pessoa. Assinatura, minha assinatura, certificado digital para usar meu certificado. Empresa são as configurações da minha empresa. Utilize sua marca ou logo, SMTP e e-mail, personalizar o WhatsApp ou plug message, integração via API, geração de token, webhooks, etc. Lembretes automáticos e senha. Em perfil, eu posso colocar a minha foto, mudar o meu nome, sobrenome, telefone, endereço de e-mail, endereço, data de nascimento, cadastrar meu CPF, mudar o fuso horário, que vai aparecer as notificações aqui. E por último, nós temos aqui as opções de alerta. Então aqui eu tenho todas essas configurações falando sobre os alertas. Os alertas especificamente são os alertas da minha conta, né? Do meu usuário. Então contato@plugsign.com.br. E aí eu posso definir quais alertas, que tipo de alerta eu quero receber no meu e-mail e no meu WhatsApp. No caso, são três opções: não receber nenhum e-mail, não vai chegar nenhum e-mail para mim sobre o sistema, nada, 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 nem quando eu receber um documento para assinar. Felipe, como que eu sei então, se eu selecionar isso, que eu tenho um documento para assinar? Aqui na sua conta você tem algumas formas de ver isso que a gente já vai ver, mas isso significa que você não vai ser alertado por e-mail, você vai ter que ativamente abrir a plataforma e conferir se você tem alguma coisa para assinar. Todos os e-mails, você vai receber tanto e-mails pedindo sua assinatura,
quanto e-mails dando alertas, falando se seu cliente, se a pessoa para a qual você mandou uma solicitação abriu o documento, se ela assinou, se ela recusou e assim por diante. E apenas e-mails de solicitações. Nesse caso, você só vai receber e-mail quando alguém estiver mandando um documento para você assinar. E o WhatsApp, a mesma coisa, não receber todas as mensagens ou apenas solicitações. E aqui a antecedência de alertas de vencimento, a gente vai ver mais adiante que existe uma forma de você definir quanto tempo aquele documento vai ter de validade, né? Então um contrato tem 12 meses, e aqui quantos dias antes de acabar esses 12 meses depois da assinatura você quer ser avisado ou avisado. Em assinatura você vai personalizar a sua assinatura para quando você assinar um documento. Aqui você vai ter basicamente no computador texto e upload, no celular a opção do desenho. Texto é muito simples, digita seu nome, escolhe uma fonte, muda a cor se você quiser e clica em salvar assinatura. Ele já vai salvar e ela fica atualizada. Certificado digital, você pode enviar um certificado a um eCPF ou eCNPJ. Muito simples, digita sem envio PFX e já está salvo. Sempre que você for assinar um documento, ele vai assinar com o seu certificado digital. Empresa, são os dados da sua empresa. Então, quando você mandar um documento para um cliente, como que vai aparecer? Olha, é o Felipe da empresa TecnoSpeed, é o Felipe da empresa Teste. Como que vai aparecer isso? O e-mail da empresa, que fica disponível para os clientes entrarem em contato, telefone, razão social, CNPJ e endereço. Aqui nós temos duas opções importantes. Primeiro, padrão de visibilidade para novos arquivos. Quando você, como administrador ou algum colaborador, enviar um documento para a plataforma, qual que vai ser o padrão dele? Ele vai ser público? Todos os outros colaboradores da empresa podem ver? Aí você seleciona aqui. Só para quem está no mesmo departamento? Então, eu tenho comercial, tem algumas pessoas no comercial, novos documentos só o comercial vai ver. Ou todos privados, só quem enviou o documento e o administrador, que tem acesso global, pode ver. E por último, o tipo de validação padrão, né? Como que a plataforma vai escrever no documento os dados de validação. Nós temos algumas opções. QR Code no topo do documento, sem página final. Então, nesse caso, todas as páginas vai ter um QR Code e um link no cabeçalho, mas não vai ter aquela página no final. QR Code no rodapé, sem página final. QR Code embaixo e sem a página final. Sem o QR Code no topo ou no fim e apenas a página final. Então o sistema não vai modificar nenhuma página existente colocando QR Code, mas vai criar uma página extra. E página no final e QR Code no rodapé, e página final e QR Code no cabeçalho, tá? Então, basicamente você tem, são três coisas, né? QR Code no topo, QR Code no rodapé e página no final. E aí você pode variar elas entre com QR Code e com página, só a página, só o QR Code e assim por diante. Isso aqui passa a ser padrão para novos documentos, tá? Então, a partir da hora que eu mudar aqui, novos documentos enviados para o sistema adotam esse padrão. Os documentos antigos vão ficar no que estava selecionado anteriormente, mas pode ser alterado documento a documento. Utilize sua marca, você pode enviar o seu logo e o seu ícone, né? Para que quando o cliente receba na ponta o documento, ele esteja personalizado. Então o logo vai alterado dentro do e-mail. Quando ele abre a página para assinar o documento, vai estar com o logo atualizado. Então ele tem essas atualizações. Lembrando que isso aqui não é o white label, né? O white label ele tem uma camada superior de personalização, como a URL, o logo da tela de login e várias outras questões. Isso aqui é o mínimo aqui para melhorar a experiência do seu cliente, certo? E lembrando que aqui eu estou numa conta de software house, então eu tenho esse recurso. O seu cliente ele não consegue alterar, tá? Então ele vai ficar com o seu logo, se você colocar, e ele não vai conseguir mudar, mas você consegue mudar via API. SMTP e e-mail, né? No caso aqui são as configurações de e-mail personalizadas. Então, eu não quero que ele vá com e-mail @plugsign.com.br, eu quero cadastrar o meu próprio endereço de e-mail da minha software house para as comunicações irem personalizadas. É só colocar as credenciais aqui de SMTP e salvar. Personalizar o WhatsApp, aqui é a instância do Plug Message. Se você ainda não conhece Plug Message também, é um produto da TecnoSpeed
que permite que você conecte o seu próprio número de WhatsApp. Aqui ele só está me dando essa opção de colocar instância porque eu não tenho. Se eu já tivesse uma instância cadastrada, aqui embaixo ele já teria um atalho para eu conectar o meu número de telefone. Então ele já iria mostrar os dados no número de WhatsApp, e a opção de reconectar a instância ou desconectar, ou o QR Code para eu conectar direto no meu celular. Integração via API. Aqui na integração de API você tem algumas opções. Primeiro, você tem o link da documentação, então se você ainda não conhece, mas você também pode acessar em plugsign.readme.io. Aqui eu posso gerar um token, eu ainda não tenho token, né? Você ainda não possui token gerado, eu posso gerar um token. E aí depois que eu gerar ele vai ficar aqui e eu posso só copiar o meu token. Ou se o seu token vazou, se você teve algum problema, clicando em gerar token, caso já exista um token, o sistema vai gerar um novo token para você. Ele vai apagar esse token e gerar um novo. E por último, os webhooks. Então os webhooks, a gente vai ter um vídeo especificamente sobre eles nos vídeos sobre a API, mas eles basicamente são links do seu sistema para onde nós vamos enviar determinadas informações quando algo acontecer. Existem hoje aqui 4 webhooks que você pode cadastrar. Alteração em uma solicitação de assinatura, então algo mudou. Seja porque ela foi aceita, seja porque ela foi recusada, porque ela foi cancelada, mas uma solicitação de assinatura mudou o seu status. Solicitação em cadeia finalizada ou documento finalizado significa que alguém assinou um documento e não existe mais nenhuma pendência para esse documento. Então, aquela pessoa foi a última pessoa a assinar esse documento. Se só uma pessoa precisa assinar, você vai receber os dois. Alteração porque a solicitação mudou de status de pendente para concluída e solicitação finalizada porque não existe mais nenhuma pendência além daquela. Signatário abre e-mail de solicitação de assinatura, significa que o e-mail que foi enviado com o link de assinatura foi aberto pelo signatário. Lembrando que isso pode ter alguns falsos positivos, especialmente quando se trata de Gmail, porque alguns provedores de e-mail, como o Gmail, possuem um antivírus que simula a abertura de um e-mail e visualiza o e-mail de forma automatizada. Então, ele acaba batendo no link de tracking e acaba contabilizando. Então, normalmente, quando você manda para o Gmail, você tem que contabilizar a segunda, porque a primeira abertura é sempre o antivírus do Gmail. E visualização de solicitação de assinatura. Significa que a pessoa clicou no link, abriu o documento e carregou a página. Então, ele chegou a abrir aquele documento. Aqui é muito simples, é só você colar o URL, selecionar para habilitar e salvar, que já vai ficar tudo ok. Lembretes são os lembretes automáticos, né? Então aqui você pode configurar uma regra de lembretes. Aqui por padrão, a hora que ele ativa, ele traz 3. E aí aqui você pode definir o assunto do e-mail, quantos dias depois do envio da solicitação e qual que é a mensagem. E aí automaticamente, se a pessoa não assinar no dia aquele documento, ele vai ficar reenviando a notificação. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando para vocês, você pode personalizar aqui e pode personalizar na API também, tá? Aqui você pode adicionar mais lembretes, né? 4, 5, 6, quantos precisar. E por último, senha, onde você pode redefinir a senha da conta, beleza? Agora, nós vamos ir aqui pelo menu por ordem. Então, nós temos aqui meus alertas. Eu falei que tem um lugar onde você pode ver documentos que você recebeu para assinar. E é esse aqui. Os meus alertas, sempre que você receber um documento para assinar, ele vai criar um alerta fixo que não pode ser apagado. Então, no caso aqui, eu tenho 4 documentos para assinar. E clicando sobre o nome do documento, você vai para esse documento e consegue responder essa solicitação e assinar o documento. Aqui também vão aparecer alertas mais gerais, como o cliente abriu o e-mail, o cliente recebeu o documento, o cliente assinou, o cliente recusou e assim por diante. Os outros podem ser apagados conforme eles aparecerem, os de assinatura sempre vão ficar aqui, tá? Então, a área de alertas é bem simples, bem tranquila. Agora aqui na área de documentos. Meus documentos é onde você vai ter todos os seus documentos da conta. Então aqui, inicialmente, como eu não tenho nada, eu tenho a pasta compartilhados comigo, que são os documentos que eu recebi para assinar. Se eu abrir, provavelmente aqueles 4 já vão estar aqui, talvez até mais.
Tem um a mais que já foi assinado, né? Os outros 4 ainda não. Clicando aqui em pasta principal eu volto. E a lixeira, que são os arquivos deletados. Aqui na esquerda eu tenho um filtro, onde eu posso filtrar e mudar a visualização, então eu posso ver só documentos finalizados, documentos assinados, que não tem nenhuma pendência, assinados, que já foram assinados, mas ainda tem alguma pendência, e pendentes sem nenhuma assinatura. Aqui eu posso filtrar só arquivos ou pastas, mudar a visualização, aqui está em lista, eu posso colocar em ícones, e aí ele muda o padrão, e filtrar por tipo de arquivo. Lembrando que o sistema tem uma barra de pesquisa global aqui em cima, né? Então aqui ó, eu consigo pesquisar alguma coisa e ele vai filtrar arquivos e pastas em todo o sistema e vai te trazer o resultado. Aqui funciona muito parecido com o desktop, você pode clicar e arrastar para selecionar vários itens. Você pode clicar com o botão direito para exibir um menu de ações. Eu consigo criar pastas, então contratos teste. Então aqui eu tenho minha pasta, clicando com o botão direito eu posso abrir, renomear, criar um cofre, ou editar o cofre, que no caso é proteger por senha. Mudar as permissões da pasta, então quem que vai poder ver essa pasta? Público por departamento ou privado. No caso de departamento você seleciona os departamentos da empresa. Posso apagar uma pasta e posso abrir ela tanto com o botão direito, quanto dando um clique e clicando aqui em cima, ou dando 2 cliques. Uma vez aberta a pasta, aqui você tem um botão de voltar, aqui em cima você tem um botão de voltar e aqui você tem um caminho das pastas onde você está, porque eu posso ter uma pasta dentro de outra pasta. Então eu posso entrar aqui na 2025 e aqui eu posso ver que ela está em pasta principal, contratos teste 2025, eu posso clicar aqui para voltar um nível, por exemplo. Lembrando que ele lembra a pasta que você está. Aqui eu tenho um novo arquivo, posso conectar o Dropbox ou enviar do meu computador, que é o que eu vou fazer. Vou selecionar aqui um arquivo de teste, meu doc teste. Fez o upload, ele já vai abrir o documento automaticamente. Tem aqui o meu documento. Se eu voltar aqui para os meus documentos na minha pasta, eu já vou ver aqui o meu arquivo, meu doc teste. Com o botão direito eu posso abrir uma nova guia, renomear, duplicar, compartilhar um link público, fazer o download ou alterar as permissões e deletar. Eu vou abrir ele. Uma vez com o documento aberto, eu tenho aqui que ele é um documento, o nome, a pasta que ele está, a visualização aqui do documento, página 1 de 1, porque ele só tem uma página. Se ele tivesse várias, eu poderia navegar entre as páginas tanto pelo topo quanto pelo final. Então, se você estiver lendo um contrato, você vai lendo, chegou no final, clica para avançar a página, ele sobe sozinho e muda para a segunda página. E assim por diante. E aqui você pode clicar que ele abre uma janela para você digitar o número da página para documentos com muitas páginas. Na direita nós temos um histórico do documento, data e hora sincronizada, quem que foi a pessoa, ou o e-mail ou o telefone da pessoa que tomou essa ação, e o endereço de IP, IPv4 ou IPv6, dependendo da disponibilidade do usuário, que deu origem àquela ação. Aí no histórico você vai ter tudo, desde upload, visualização de solicitação, abertura de e-mail, assinatura, edição, substituição, restauração, tudo você vai ter aqui no histórico. Em chat e anotações você consegue adicionar notas aqui e conversar com as outras pessoas da equipe da empresa sobre o documento. Nós temos aqui 3 botões, 2 mais gerais são os mais utilizados e em opções uma série de outros. Em opções nós temos enviar arquivo. Então, eu quero mandar um arquivo para alguém que já está assinado por e-mail para eu não precisar fazer o download. Abrir meu provedor de e-mail, anexar o arquivo, eu clico em enviar mensagem e e-mails, enviar, ele manda o documento em anexo. Gerar link público de visualização, bem autoexplicativo. Ativar proteções. Aqui você pode mudar o tipo de validação que a gente comentou especificamente para esse arquivo e ativar várias proteções, como definir senha, impedir impressão, cópia de texto e etc. Essas ações são irreversíveis porque elas são criptografadas no PDF e a maioria delas impede que o documento seja editado ou assinado. Então, se eu definir uma senha,
esse documento não vai dar mais para ser assinado ou editado, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui nós ainda temos substituir, então eu editei, cometi um erro, ou é um contrato, eu modifiquei ele no meu computador, quero enviar a nova versão, substitui o arquivo e mantém o histórico. Download, você faz o download do arquivo. Otimizar PDF. Otimizar PDF é um processo que a gente faz para melhorar o desempenho, reduzir o tamanho, remover proteções, ajustar a versão do PDF para a versão compatível do sistema. Então são várias melhorias. Então, na maioria das vezes, se você mandou um documento para ser assinado e a pessoa não conseguiu assinar, deu algum erro, enfrentou algum problema, 99% das vezes, vindo aqui e clicando nessa opção, resolve o problema. Exportar histórico, exporta para PDF esse histórico. E por último, o apagar. Quando você apaga um documento, ele vai para aquela lixeira que a gente viu e depois de 30 dias corridos ele é deletado de forma definitiva. Então, se eu clicar em continuar, ele vai deletar e recarregar minha página. E a gente já vai ver que agora ele está na lixeira e eu não tenho mais aquelas opções, eu só tenho a opção de download, exportar histórico, apagar ou restaurar. Eu vou restaurar ele. Agora, com o documento aberto, nós temos duas opções: assinar ou editar. Editar o arquivo, inserir uma foto, inserir texto, inserir algum tipo de conteúdo aqui diverso, ou assinar. Então, você não precisa mandar para você mesmo assinar o documento, você pode assinar aqui logado. Então, posso vir aqui em editar, ele vai abrir uma barra de ferramentas, onde eu tenho símbolos, imagem, texto. Então, posso clicar em texto, clicar em qualquer lugar na página, Felipe dos Santos, aumentar a fonte, posso fazer qualquer edição, salvar, documento salvo, editado. Ele vai gravar aqui no histórico que o Felipe editou o documento e ele está editado. Também posso assinar, venho aqui em editar, assinar, assinatura, posiciono minha assinatura e salvo ela. Então já está feito. A hora que ele recarregar, ele vai ter uma mudança que é o QR Code no topo e a página de assinatura com os meus dados. Se eu tentar editar de novo, agora todas as opções ficam desabilitadas porque ele já foi assinado, então ele só pode ser assinado novamente, tá? O que eu não vou fazer. E por último, eu posso enviar esse documento para ser assinado. Então, vindo aqui em solicitar assinatura, eu digito primeiro uma mensagem, ela é opcional, se você não digitar o sistema gera uma. Assine o documento, por favor. Endereço de e-mail, contato@plugsign.com.br, por exemplo. Ele tem um autocomplete inteligente, então ele vai verificar os últimos e-mails para os quais foram enviados, fazer um cálculo e exibir aqui alguns e-mails de sugestão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, teste felipe@plugsign.com.br. Identificação de signatários, para que naquela página de validação fique identificado quem são essas pessoas. Então aqui o contato eu posso pôr, por exemplo, contratante, aqui contratado. E aí, quando ele gerar lá naquela página, ele vai identificar essas pessoas aqui. Observadores. Observadores são e-mails. Eu vou colocar aqui, por exemplo, jurídico@plugsign.com.br. São endereços de e-mail que vão receber alertas sobre essas assinaturas. Eles não vão assinar e não vão ter como assinar, não vão receber links para assinar, mas eles vão ser avisados sobre o andamento do documento. Então, quando um desses dois abrir o documento, quando assinar, quando recusar, quando o documento for finalizado, isso vai ser informado por observador, que normalmente é um gestor, um jurídico, algo assim. Monitorar validade. Você pode definir quantos meses de validade esse documento possui, para fins de alertas. Então, um contrato de serviço com 12 meses de validade, eu defino aqui, e aí eu não preciso me lembrar daqui a um ano que eu tenho que renovar esse contrato, porque o próprio sistema vai me lembrar por e-mail. Autodestruir solicitação. Então, você vai definir um prazo para que essas pessoas assinem. Se elas não assinarem dentro do prazo, a solicitação de assinatura é cancelada automaticamente, você é informado ou informada. Então aqui você dá uma data, então por exemplo, hoje é dia 16, eu tenho que falar 17 para frente, então poderia colocar até sexta que vem, dia 24.
Se dia 24 esse documento não estiver assinado, o sistema vai cancelar as assinaturas e me avisar. Autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores é uma camada extra de segurança. Então essas pessoas vão receber um link para assinar o documento. Quando elas abrirem esse link, elas ainda não vão poder assinar de cara. Então, se ela compartilhar o link com outra pessoa não vai conseguir assinar ainda. Ela vai ter que solicitar um código, esse código é enviado para o endereço de e-mail dela. Então, no caso do contato, vai para o próprio contato e ele tem que pegar esse código, voltar na página de assinatura, digitar o código e desbloquear o documento. Então, é uma camada extra de segurança. Posicionar o local das assinaturas no documento. No caso, eu vou pedir a assinatura no corpo do documento. Aqui meu documento tem uma página, então eu vou falar que eu quero assinatura ali naquela página. Se eu remover isso daqui, a assinatura vai ficar naquela página extra gerada. Então, aquela página extra que é gerada vai ficar lá a assinatura. E aí, se eu desabilitar, eu ainda posso pedir a selfie do signatário. Então, ele abre a câmera do computador ou do celular para a pessoa tirar uma selfie. Frente do documento de identidade. E aí, aqui no caso, ele tira uma foto só, né? Frente e verso. Ou separado, uma foto da frente e uma foto do verso. Tá? Lembrando que a frente é sempre obrigatória. Você não pode fazer isso aqui. Se você fizer isso, ele vai pedir a frente também. Sempre. E por último, como os signatários devem assinar. A hora que eu atualizei minha assinatura, você viu que eu tinha a opção de upload, uma foto da assinatura, ou digitação. No celular tem uma terceira opção, que é desenhar na própria tela do celular. E aqui eu posso definir como que eu quero que a pessoa que vai abrir aquele documento assine. De qualquer forma, ela vai ter as três opções ali liberadas e ela escolhe o que ela preferir. Digitando o texto, né, só o nome, e aí no caso, para evitar confusão, o sistema, se eu selecionar isso aqui, ele vai remover as duas opções extras e vai dar só essa opção. Desenho na tela, não é recomendado para computadores, e envio de imagem da assinatura, um upload de uma foto. Se você deixar que, como de qualquer forma, a pessoa vai escolher o que ela prefere. Enviar uma cópia para cada pessoa. Tome muito cuidado com essa opção. Ela é para casos muito específicos, não atende a maioria dos casos, mas ela pode ser útil. Nesse caso, o sistema ele vai pegar esse PDF e vai gerar duas cópias dele e mandar uma cópia para cada pessoa assinar. Então, no final, eu não vou ter um PDF com as duas assinaturas. Eu vou ter dois PDFs, cada um com uma assinatura diferente. Então, se você tem um documento que você precisa enviar esse mesmo documento para várias pessoas de forma separada, como um recibo ou um comunicado, isso pode ser útil porque você não precisa fazer upload de vários documentos diferentes. E por último, solicitação em cadeia. Então, a solicitação em cadeia, ela diz que o sistema deve seguir a ordem dos nomes para assinatura. Então, o sistema vai mandar para a primeira pessoa, depois que o primeiro assinou, vai enviar para o segundo, depois que o segundo assinou para o terceiro, e assim por diante. Ele vai seguir uma ordem lógica, e caso qualquer uma dessas pessoas não assinem, ele vai interromper o fluxo e não vai seguir adiante. Então, aqui você inclusive pode mudar a ordem arrastando os endereços de e-mail, tá? Da forma que você preferir aqui. O jurídico entrou aqui, mas eu não quero. Vou até tirar ele daqui, tirar os observadores. Se você não selecionar essa opção, ele já vai indicar enviar para todo mundo. Então, o Felipe vai poder assinar antes que eu contato, uma vez que ele esteja disponível e veja o e-mail primeiro. Tá? E por último, aqui você pode selecionar entre a sua equipe e os seus clientes cadastrados, eu ainda não tenho ninguém cadastrado, as pessoas para assinatura. É só uma forma mais fácil de você não precisar digitar os e-mails. Uma vez finalizado, você clica em enviar solicitação e ele vai fazer um envio dessa solicitação de assinatura. Eu vou fechar aqui e vou fazer um envio mais simples, sem tantas opções, para mim mesmo, só para que a gente possa ver o resultado final. Então, assine o doc, por favor. Aqui eu vou até selecionar aqui, ó, selecionei, ele já inclui. E vou pedir na última página, sem selfie, sem nada. Só vou pedir na última página a assinatura e pode escolher a forma. Enviar solicitação, enviado.
E aqui já temos a solicitação de assinatura feita. Nos alertas agora eu já tenho 5, porque tem um a mais. Aqui eu já não tenho aquelas opções de editar, solicitar assinatura, porque ele já viu que eu tenho uma assinatura pendente, já está me dando as opções de aceitar ou recusar, porque como eu tenho conta, ele vinculou aquela solicitação de assinatura à minha conta. Se eu não tivesse conta, não iria mostrar isso. Ele já me dá um alerta que existem solicitações pendentes, uma. Aqui eu já posso abrir isso para ver, eu tenho uma solicitação por contato pendente, e aqui eu já vejo no histórico que foi enviado e que eu abri o documento através do link da assinatura, né? Então ele já grava aqui no histórico para que eu possa ver. Se eu quiser, eu posso recusar. Se eu recusar, eu sou obrigado a informar a justificativa e ela é enviada por e-mail para o remetente, no caso para mim mesmo. Ou posso assinar. Se eu assinar, ele já pergunta se eu desejo assinar esse documento mesmo. Eu falo que sim. Ele já vai carregar. No final ele já faz disparo de webhook, comunica a todas as pessoas. Então isso é um ponto muito importante. Se você estiver usando um provedor de e-mail personalizado e ele estiver demorando a responder, estiver lento, esse processo vai ficar mais lento. Se você estiver usando webhooks e a sua URL estiver demorando a responder, esse processo também vai ficar mais lento. Então é muito importante se atentar a esses pontos, porque é tudo em tempo real. Uma vez que ele apareceu assinado, ele já enviou o e-mail, já disparou o webhook. Ok, ele já vai recarregar. Aqui ele já me retornou as opções, já criou a terceira página com a assinatura, como eu falei. Então essa é a assinatura sem posição, ao invés de ficar aqui no corpo do documento. Essa foi a que eu fiz primeiro, né? Não é a de agora. Ele cria uma nova página e insere essa assinatura aqui. No histórico já consta que eu abri, que eu assinei, que eu abri de novo, que ele recarregou a página, e a minha solicitação já está como concluída. Beleza? Agora aqui encerramos a parte dos documentos, né? Já tenho meu documento assinado e tal. Vamos para a parte dos templates. O template, ele é um documento, mas ele é um pouco diferente. Pense nele como uma base de um documento, como um formulário, que vai gerar novos documentos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em criar template, você vai criar da mesma forma que você enviou o documento original, enviando um documento aqui, um PDF, template test. Lembrando que a hora que a gente for ver a API, você vai ver que existem templates de Word, templates de PDF. Então, se você tiver um template aqui em Word, ele vai ter algumas funcionalidades disponíveis somente para a API que não tem aqui no front-end. O PDF, tudo que tem aqui, tem lá também. Aqui eu vou tratar só do PDF. Quando a gente for lá na API falar sobre os templates de Word, eu volto aqui para o sistema para mostrar para vocês como criar aqui pelo painel também. Vou enviar o meu template e aí aqui nos menus tem algumas diferenças. Primeira, aqui o opções, ele tem menos opções, né? Só tem uma aqui que é esse disponibilizar no site, que não está disponível lá. Mas a gente nem vai falar dela também, porque ela não é tão importante. E essas aqui que a gente já viu. Solicitar assinatura, padrão, também um pouco diferente. E aqui ao invés de editar barra assinar, é editar barra gerenciar campos. Por quê? Nos templates eu tenho essa opçãozinha aqui na extrema direita, digitação. Então eu posso vir aqui em digitação e selecionar campos como assinatura, rúbrica, nome completo, e-mail, telefone, nascimento e outros, tá? E aqui embaixo tem um mais azul, não dá para ver aqui na minha tela porque eu estou com um zoom aplicado, então fica um pouco diferente, mas para você vai estar um pouquinho mais para cima esse mais, para você criar um campo. Então, eu quero criar o campo RG, que não tem aqui, ou algum outro campo você consegue criar. Aqui eu tenho esses dois primeiros campos que contam como uma assinatura, que é a assinatura e a rúbrica. A diferença da assinatura e da rúbrica é que a rúbrica se autorreplica em todas as páginas. Então, se eu tenho 10 páginas e quero a assinatura nas 10 no mesmo lugar, eu coloco a rúbrica, que eu não preciso ficar colocando nas 10. A assinatura é única. Então, se eu tiver 10 páginas, quiser em todas, mas em lugares diferentes, eu uso a assinatura e vou colocando de um em um. Nome completo, que não entra como uma assinatura, tá? É só um nome simples, é um texto de um formulário.
Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar assinatura e posso falar onde que as pessoas vão assinar esse documento. Então elas sempre vão assinar aqui embaixo. Eu sempre vou precisar do nome completo, sempre vou precisar do e-mail e sempre vou precisar do CPF. Depois eu posso ajustar esses campos, mudar o posicionamento, aumentar o tamanho. Então posso alinhar aqui bonitinho. Só organizar aqui. Pronto. Uma vez feito isso, eu venho salvar. Tudo ok? E aí o que você vai notar? Eu defini campos, mas eu não mandei para ninguém. E eu não editei o arquivo. Ó. Ele ainda está normal, ele não inseriu nada. Mas se eu vier em editar de novo, os meus campos estão aqui salvos. Por quê? Porque quando eu for mandar ele para assinatura, eu não preciso fazer essa definição. Então vai me economizar uma etapa. Então pense que você tem um NDA que você tem que mandar para 20 colaboradores. Ao invés de você subir 20 cópias e fazer todo aquele processo de definir campos e enviar para 20 pessoas diferentes, você vai criar um template desse NDA, vai definir todos os dados que você precisa de cada uma dessas 20 pessoas e vai vir em solicitar assinatura. Aqui você vai fazer o processo, assine por favor, contato@plugsign. Aqui você vai definir aquelas mesmas opções que a gente já viu, com uma diferença. Se você digitar mais de um e-mail, ele vai dar um alerta. Não tem aquela opção de cadeia, porque ele cria documentos diferentes. E esse alerta falando basicamente isso. Se você fizer esse envio, ele vai criar 2 PDFs diferentes, distintos, não vai mexer no template original e vai mandar um para o contato e um para o Felipe. Então ele vai fazer esse processo. Eu vou tirar esse, vou deixar só o principal. E aí outro ponto, como no caso do template você sempre vai manter a cópia original, se você estiver monitorando a validade, você tem essa opção que é colocar em piloto automático. O que isto quer dizer? Que depois que passarem os 12 meses, ou seja, tecnicamente esse documento venceu, o próprio sistema vai pegar o template original, vai gerar uma nova cópia e reenviar para todas as pessoas. Então, se é um NDA que tem 1 ano de validade, depois de 1 ano, ele vai gerar um novo NDA e reenviar para essas pessoas sem que eu precise fazer nada. Eu vou tirar isso, vou tirar isso e vou tirar isso. E vou fazer o envio. Na verdade, eu vou recarregar aqui, que ele salvou no meu cache e eu quero enviar para uma pessoa só. Vamos vir aqui, assine por favor. Vou selecionar só o meu contato e vou enviar. E aí o que nós vamos ver aqui, tá? No histórico vai ficar registrado que eu fiz o envio, no histórico do template. E se eu vier aqui em meus documentos, a gente vai ver que tem um documento novo. Então em meus templates, eu tenho meu template teste. Em meus documentos, eu tenho um documento que chama template teste e entre parênteses o e-mail do destinatário. Se eu abrir ele aqui, se eu tivesse enviado para os dois, teriam 2 novos documentos aqui. Então, basicamente isso. Aqui ele já tem um botão de aceitar, recusar e no histórico, ó, ele foi duplicado a partir de um outro documento, foi enviado solicitação, abertura de e-mail por conta do Gmail, aquilo que eu expliquei, e abriu esse documento. Então eu tenho aqui uma cópia exata daquele documento. Se eu aceitar, ele já vai me pedir aquelas opções que eu pedi lá, nome completo, e-mail, CPF e a assinatura no final. Beleza, gente? Por último, aqui, minhas solicitações. Aqui em minhas solicitações, você vai ter todos os pedidos de assinatura ou dados enviados. Tá? Então aqui eu tenho as 2 que nós fizemos aqui, uma que está concluída e uma que está pendente. Aqui eu tenho o remetente e o signatário, tudo sou eu. Se a pessoa tem conta, aqui fica o nome e aqui a foto de perfil que ela colocou. Se ela não tem conta, aqui vai ficar o e-mail e o número de telefone. O arquivo, a pasta que esse arquivo está, a data de solicitação e a data de atualização, quando que a pessoa assinou, recusou, cancelou, última atualização.
vencimento, renovação automática, se essa solicitação expira, que são todas aquelas opçõezinhas que a gente viu. E um botão de ação. No botão de ação para um documento que está pendente, eu posso enviar um lembrete, que é basicamente reenviar um e-mail ou mensagem de WhatsApp, cancelar esse link de assinatura, então essa pessoa não vai mais conseguir assinar, copiar o link de assinatura, então se você quiser você mesmo pegar o link e mandar para a pessoa pelo WhatsApp, alterar signatário, mandou para o e-mail errado, mandou para o número de telefone errado, ele vai mudar o e-mail ou o telefone, gerar um novo link, cancelar o link antigo e reenviar para a pessoa, tudo automático. E deletar, não quero mais que essa pessoa assine, não preciso mais dessa assinatura, eu apago essa solicitação de assinatura, certo? Aqui você ainda pode modificar as colunas, né, que você quer aqui do relatório. Se você tiver muitos dados aqui, ele só vai mostrar 10 registros, você pode clicar em mostrar tudo para ver tudo ou voltar para a exibição padrão e exportar para Excel, CSV ou PDF ou pesquisar. Então, se eu pesquisar por teste, na verdade, se eu pesquisar por template, ele vai me trazer só o que tem template. E aqui é a outra forma de ver as solicitações que você recebeu, que é nessa guia recebido. Nessa guia recebido, vai ficar tudo que você recebeu para assinar. No caso, só esses dois documentos. Tá? Então, aqui você pode ver as solicitações que você recebeu. E aqui você tem o botão de recusar ou assinar. E você ainda tem esse checkbox que você pode selecionar vários para recusar ou assinar em lote. Então, aqui eu poderia selecionar 10 e falar recusar 10. Já fazer tudo de uma vez ou assinar os 10. Perfeito? Por último, aqui em mensagens enviadas. Aqui em mensagens enviadas, você vai ter todo o registro de comunicação referente a assinaturas. Então, se o cliente recebeu o e-mail, se ele abriu, se foi entregue, se deu erro, se deu bounce, todo o histórico de comunicações de e-mail e de WhatsApp. No caso do WhatsApp, se a pessoa recebeu e leu a mensagem. Então, aqui ele tem a data e hora de envio dessa mensagem, sobre qual arquivo se refere, ou pode aparecer arquivo deletado se esse arquivo não existe mais, o e-mail ou o telefone para o qual foi enviado, o status, aqui entregue os dois, e a data e hora da última atualização de status. Então, se aqui apareceu lido, vai ficar aqui a data e hora da leitura do e-mail. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa área de documentos. Agora a gente vai entrar na área de lotes. Aqui na área de lotes, pessoal, nós temos algo similar ao que a gente viu em documentos, né? Esse meus documentos, minhas solicitações. Então, tem aqui meus lotes e solicitações em lote. Em meus lotes, você vai poder criar um lote de documentos. Então, pense que eu tenho 3 documentos que eu tenho que enviar para o Felipe assinar. Eu preciso que ele assine individualmente, não é o mesmo documento, mas eu não quero mandar 3 solicitações diferentes para ele ter que abrir 3 e-mails diferentes e fazer esse processo de forma repetida. Então, eu posso vir aqui em criar lote. Aqui eu vou dar o nome do lote, então lote, teste. E aí eu vou ter que selecionar 2 ou mais documentos, tudo de uma vez. Então, vou selecionar aqui 2 arquivos de exemplo de PDF no meu computador e vou enviar. O lote, ele é um agrupamento de documentos. Então, eu tenho aqui meus 2 documentos, o dummy e o sem título 1. Tem 2 arquivos nesse lote. Porém, é importante lembrar que esses documentos também existem no sistema de forma individual. Então, se eu vier aqui em meus documentos, eu vou ver esses 2 documentos aqui. Então, eu posso abrir eles individualmente. Então, da mesma forma que eu posso criar um lote e mandar esse lote para alguém assinar 5 documentos de uma vez, eu posso também abrir um deles individualmente e mandar para uma outra pessoa assinar aquele documento específico individualmente. Então, isso te dá mais liberdade de poder ter um lote e depois fazer esse processo individual. E se eu vier aqui em lotes, por exemplo, e apagar esse lote, os documentos não são apagados, só esse agrupamento é apagado. Da mesma forma que se um documento estiver em um lote, eu não posso apagar esse documento sem apagar o lote primeiro. Vou abrir aqui o meu lote.
Aqui na direita ele vai mostrar o histórico consolidado do lote. Então aqui eu tenho o nome do arquivo e a ação. Então no caso o upload dos dois que eu acabei de fazer. E para visualizar um deles é só clicar aqui que ele abre o documento para eu visualizar. Fechei, abri o outro e assim por diante. E aí o lote ele é para ser enviado para assinatura. Então eu venho solicitar assinatura. Assine os documentos, por favor. Contato@plugsign e enviar solicitação. Por enquanto o lote ele tem menos opções, não tem todas aquelas opções das solicitações padrões, porque ele é um recurso relativamente novo, mas em breve nós devemos passar a ver mais opções aqui dentro dos lotes, conforme vocês forem utilizando, dando feedback e a gente for validando isso. Então aqui no histórico consolidado eu tenho mais duas ações, né, que eu enviei um lote de documentos para assinatura dos dois documentos, beleza? E aí aqui em minhas solicitações de lotes, eu vejo essa solicitação daquela mesma forma que a gente já viu, quem que é o remetente, quem que é o destinatário, envia atualização, lembrar, cancelar e deletar. Eu posso vir aqui, por exemplo, e deletar essa solicitação em lote, certo? O lote, a forma de assinar é bem parecida com a do documento convencional. A diferença é que o cliente, a hora que ele abrir o seu lote, ao invés dele ver o documento corrido, ele vai ver uma janela igual essa com todos os documentos para ele ver individualmente cada um. Vai criar a assinatura dele, vai assinar e já vai estar tudo resolvido, certo? Finalizando, nós temos a área de usuários. E aqui na área de usuários, eu vou voltar para o painel de controle, nós temos alguns tipos de usuários. Os primeiros três dizem respeito à sua empresa, tá? No caso, a minha empresa teste. São os meus clientes e parceiros. Então, é uma forma de você cadastrar um cliente para você mandar um documento para ele assinar, para ele poder assinar logado. Basicamente isso. O cliente aqui, ele não tem acesso a documentos que ele não vai assinar, ele não consegue subir documentos, ele não consegue fazer nada disso. Lembrando que o cliente aqui não é a empresa para a qual você está fornecendo acesso ao sistema para que ela utilize, tá? Não é isso. É um cliente final. Então, eu como software house estou mandando um contrato para um cliente meu assinar aqui, só de um outro produto, um outro serviço. É basicamente isso. Departamentos são seus departamentos para você gerenciar os seus colaboradores. Então, posso criar aqui, por exemplo, comercial, digito o e-mail, seleciono quem faz parte do comercial e salvo. E ele vai criar esse departamento para que eu possa dividir os documentos. Vou falar, essa pasta aqui só o comercial tem acesso, essa pasta só o financeiro tem acesso e assim por diante, mas para que você possa fazer uma divisão. E minha equipe é onde você vai cadastrar os seus colaboradores. Então você pode vir em adicionar colaborador. Aqui você vai digitar o nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone, nascimento, CPF. Você pode já definir uma senha para ele. Caso você não faça isso, o próprio sistema gera uma senha e envia para ele por e-mail. E as permissões, se ele pode fazer upload, criar documentos, editar ou assinar documentos, apagar arquivos e pastas, enviar documentos para assinatura, ativar proteção e gerenciar permissões de arquivos e pastas e ver todas as solicitações de assinatura. Uma vez criado, esse colaborador passa a ter acesso ao sistema. Você pode em qualquer momento editar as permissões dele, modificar a conta dele e você pode apagar a conta dele também. Felipe, e se ele tiver usado o sistema e criado arquivos? Os arquivos são transferidos para o administrador. Então eu cadastrei a conta do João, o João subiu um arquivo, apaguei a conta dele, esse arquivo vem para minha conta. E por último, a área de empresas parceiras. A área de empresas parceiras é onde vão estar as empresas para as quais você está fornecendo acesso ao sistema, né? No caso, ao PlugSign ou ao seu White Label. Então aqui você pode criar uma nova conta, você vai falar o nome e sobrenome da pessoa administradora, o nome da empresa, e-mail da empresa, telefone e endereço. Criou a conta, o seu cliente vai receber o acesso, né, à plataforma, e ele vai ter uma conta de empresa como essa que você está vendo. Exatamente essas opções e esses recursos que a gente viu agora. A única coisa que ele não vai ter é essa opção de empresas parceiras em consumo, que são exclusivas de software house. Então, ele vai ter uma empresa
convencional e a sua empresa é uma empresa software house que tem mais opções. Uma das diferenças é que nas configurações da conta dele, ele tem uma opção de suporte. Caso ele ative, ele vai permitir que você faça login na conta dele para ajudar ele, para dar suporte, para prestar algum auxílio, tá? Mas até por questões da LGPD, ele precisa ativar de forma ativa isso lá na conta dele. E por último, aqui em consumo, eu não tenho nada porque eu não tenho clientes, mas eu teria todo o consumo dos meus clientes. Então, qualquer empresa, o e-mail, sobre que mês a gente está falando, se é dezembro, novembro, outubro, quantos documentos ele enviou, quantas assinaturas ele fez e quanto de espaço ele utilizou no sistema. Então aqui ele mostra uma tabela simples, é bem tranquilo de mostrar, de entender. É uma tabela simples e em cima aqui, quando ele tem dados, ele tem um filtro de mês e ano. Basicamente isso, para que você possa ver isso e exportar esse relatório. Pessoal, essa é uma visão mais geral sobre a plataforma, né? Como o foco é a API, a gente não vai gastar mais tempo aqui falando sobre a plataforma, já é o suficiente. E vamos voltar aqui para ver casos específicos. Então, para ver como que o cliente vai assinar, como que ele assina um lote, como que chega o e-mail, a gente vai voltar aqui em outros casos para ver isso. Beleza? Espero que vocês gostem dos vídeos aqui, acompanhem o conteúdo. Não esqueça de se inscrever aqui para acompanhar, a gente vai manter atualizado o canal, especialmente com os novos recursos, para facilitar o processo da integração, tá? Então, por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima.